Nesse vídeo você vai conhecer como que o programa de segundo cérebro Obsidian pode aumentar sua eficiência nos estudos, como as funcionalidades do programa permitem você fazer integrações entre diferentes tipos de formatos de arquivos, além de mostrar como você pode organizar seu material e criar caminhos claros entre suas anotações, sem ficar perdido no mar de conteúdo que o estudo pode se tornar. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Matheus do canal Navegamente, o lugar onde você aprende a estruturar e navegar pelo seu conhecimento. Bom, vamos começar pelo que é o programa. O Obsidian é um programa de segundo cérebro digital que você armazena, integra e utiliza toda a informação que você coloca lá dentro, permitindo com que você faça uma gestão do seu conhecimento pessoal, utilizando esse conhecimento para alcançar certo objetivo. No caso desse canal, a gente vai falar em aprovações em provas extremamente disputadas. Bom, eu utilizo o Obsidian para gerenciar os meus estudos para concurso. E aí na sua casa você pode utilizar para gerenciar seus estudos para vestibular, OAB, prova de residência, seja lá que prova for. Bom, agora aqui dentro do programa eu vou mostrar para vocês como você consegue integrar todo o seu material, desde materiais de PDF, materiais em vídeo, anotações de aulas, a própria legislação, com seus resumos de mapas mentais, outros formatos que você tenha, tudo aqui dentro do programa, tá? Então essa nota aqui que eu trouxe para vocês é uma nota de prova do edital do ISS São Paulo. É uma prova da área fiscal para concursos públicos. Mas aqui você poderia ter um conteúdo programático de qualquer prova que você vá prestar. E aqui a primeira vantagem, você consegue integrar PDFs dentro do programa. Então se eu quiser consultar o edital publicado pela banca, eu posso abrir ela aqui do lado. E aqui eu vejo todas as informações do edital. Só o que eu quero trazer de importante para o meu segundo cérebro, para o meu Obsidian? Os tópicos que vão cair nas provas. Porque se você perceber aqui, para cada matéria, língua portuguesa, métodos quantitativos de raciocínio lógico, direito tributário, ele lista os tópicos que são tópicos presentes em diferentes provas. Seja ela de uma área fiscal, de uma área de controle, ou qualquer outra prova que você vai prestar, uma prova aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos sobre intervalo de confiança é o mesmo tópico. Então o que você quer aqui é ter resumos dos seus tópicos, para quando chegar a prova e ela listar ali quais conteúdos vai cair, você já ter seu conteúdo separado por tópico. Então aqui eu listo os tópicos, vou fechar aqui o meu PDF, eu listo os tópicos e eu consigo linkar esses tópicos com os meus resumos, com as minhas anotações. Para cada ponto em azul aqui, eu tenho uma nota dentro do meu programa de segundo cérebro, que tem lá meus resumos, minhas anotações, eu posso anexar vídeos, PDFs, já vou mostrar para vocês. Vamos pegar em direito tributário e vamos para a parte de repartição das receitas tributárias, que é uma parte da Constituição Federal. E aqui eu estou na minha nota de resumo. Aqui eu faço meus resumos sobre essa seção da Constituição Federal, das repartições das receitas tributárias. Aqui eu tenho algumas anotações sobre ela. Aqui eu consigo anexar PDFs, então qualquer mapa mental, resumo que você adquiriu por fora. Esse daqui, por exemplo, é do Mapas da Lulu. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então eu anexo o material aqui dentro e esse material já pode ser editado. Então ele só está transmitindo um PDF. Vou abrir aqui para vocês verem. E aqui com o meu visualizador de PDF aberto, eu consigo abrir direto lá do programa Obsidian, abrir meu visualizador, consigo editar ele aqui. Então se eu quiser aqui, ó, eu consigo marcar, por exemplo. Salvei. E aqui dentro do programa ele já aparece para mim aqui com as minhas edições, as minhas marcações, tudo que eu tiver editado de um PDF, seja ele um resumo de um mapa mental ou o próprio material, a aula de algum cursinho, você transmite ele aqui dentro. Então eu estou vendo ele já editado, qualquer página de resumo, e aqui eu estou transmitindo uma página específica, não é o PDF inteiro, eu estou vendo só uma parte específica que é sobre repartição de receitas tributárias. Aqui eu consigo fazer minhas anotações, então eu botei uma anotação aqui sobre o artigo 158 e eu consigo fazer mais qualquer anotação que eu quiser. Além de você integrar com arquivos de PDF, você pode integrar com vídeos, fazer flashcards aqui dentro e ter sua própria legislação integrada, a lei seca pura. Então, por exemplo, essa parte específica, vamos voltar aqui para minha nota de edital, essa parte específica ele está tirando de uma parte da Constituição Federal que se refere a um capítulo ou seção, vamos olhar aqui, que se refere a uma seção da Constituição. Essa seção já pode ser transmitida aqui dentro do programa com o Navegalei. O Navegalei é um produto que a gente aqui do Navegamente criou para você poder consultar a sua legislação, a letra da lei pura, exatamente como foi publicada. Você consegue editar, você consegue fazer suas próprias marcações, visualizando aqui dentro. Você tem uma página
específica para cada segmento da legislação. Então, para cada seção, para cada capítulo da legislação, você tem uma página para você fazer seus resumos. E a vantagem de você utilizar o Navega-Lei é que ela já vem toda conectada. Então, qualquer referência aqui, eu consigo pré-visualizar. Perceba que eu estou no artigo 157 aqui, porque a seção 6 do capítulo 1º do título 6 vai do artigo 157 ao 162. E aqui ele está fazendo referência ao 154, ao inciso 1 do 154. Eu consigo checar aqui. Se eu já tiver marcado toda a minha legislação, já marquei aqui na minha lei seca dentro do Obsidian, essa parte aqui que ele fala sobre a contribuição de intervenção do domínio econômico. Se eu quiser pré-visualizar daqui, eu já consigo ver direto essa referência específica. Se eu quiser ver o artigo 177 inteiro, eu consigo ver aqui também. Então, aqui dentro você pode ter o seu material de revisão, de estudos, de resumos em PDF que você adquiriu integrado, suas anotações que você faz dentro do Obsidian integrado, a sua legislação integrada, no caso das matérias que vão cair legislação, né? Se você está estudando para Enem ou para uma prova de residência, esse aqui não vai vir ao caso, a parte da legislação. Mas para as pessoas que estudam para concurso ou que são cobradas partes específicas de uma legislação que ela está estudando, isso aqui vem muito a calhar. Você pode fazer flashcards aqui dentro. Então, para essa parte específica aqui, que eu já tenho minhas anotações, tenho meu PDF, tenho meus resumos, tenho minha legislação, eu consigo vir aqui e criar um flashcard. Então, deixa eu criar aqui, qual o dia de hoje? Aí eu vou escrever aqui domingo. Ela tem uma sintaxe aqui específica para você criar, porque lembra que esse aqui é um resumo sobre um tópico específico que vai estar na minha prova. Eu consigo criar flashcards aqui dentro para poder revisar. Então, se eu botar aqui, ó, flashcards, revisar flashcards nessa nota. Eu tenho aqui um flashcard criado e aqui ele vai perguntar qual é o dia de hoje. Eu vou falar hoje é domingo. Eu aceitei, então eu posso botar que foi fácil, eu revejo em 4 dias. Ok, eu revejo em 3 dias e difícil eu revejo em 1 dia. Você consegue alterar isso daqui, mas é como se fosse um Anki. Vou botar aqui para revisar em 4 dias. E aqui ele está me falando que eu tenho 0 flashcards para revisar sobre essa nota específica. Integrações com vídeos. Então essa daqui é uma página resumo, que eu tenho aqui só as minhas dificuldades, o que é mais importante sobre a aula. Só que quando eu consigo material, eu vou estudar a aula especificamente. Uma aula pode ser sobre diversos tópicos. E aqui eu tenho um resumo sobre um tópico específico. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui eu tenho 2 anotações de aulas. Uma de aula em PDF e outra de aula em vídeo do YouTube. Vamos pegar a aula do YouTube primeiro? Então aqui eu consigo integrar o vídeo. Colocar um vídeo, deixa eu botar aqui para rodar. Deixa eu tirar o som porque senão vai dar conflito. E dentro dele eu consigo... E aqui eu consigo marcar timestamps nele. Uma marca de tempo, que aí quando eu clico nessa marca eu vou diretamente para a parte que está aquele vídeo. Então eu não preciso ficar procurando no vídeo uma parte específica, ficar perdendo tempo. Posso fazer minhas anotações direto para aquela parte específica. Vamos para as anotações da aula em PDF. Então aqui eu tenho uma aula em PDF que eu utilizei do professor Fábio Dutra. E aqui eu consigo ver as partes que eu marquei do PDF específico. E se quiser, eu posso ir direto para uma parte. Então eu estou botando aqui caso de não repartição. Essa foi uma parte que eu quis anotar do meu PDF e eu criei um link direto da minha nota do Obsidian para aquela parte do PDF. Se eu clicar aqui em caso de não repartição, ele me leva direto para essa parte específica. Vamos criar um outro exemplo aqui. Eu posso trabalhar com PDF e minhas anotações abertas. Então deixa eu abrir aqui, ó, ele junto. Características gerais. Deixa eu pegar esse link aqui. Eu copio o link to selection e colo aqui. Depois que eu fechei, que eu quero voltar para revisitar aquele PDF, eu posso clicar diretamente naquela parte específica. Deixa eu mudar o nome aqui. Eu posso mudar para o nome que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, parte gerais. Pronto. Quando eu quiser voltar para essa parte geral específica, eu posso clicar aqui. Ele me leva direto para as características gerais. Aquele segmento que eu quiser anotar específico, eu não vou ficar perdendo tempo procurando ele. Eu posso ir direto para aquele ponto e achar o que eu preciso. Vamos falar um pouco de como você pode integrar suas anotações de exercícios, por exemplo. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma integração com o Tec Concursos, então eu consigo ver algumas informações de como que eu estou indo. Para qualquer site, você consegue botar aqui e aqui eu acompanho essas estatísticas, o que eu quiser.
E eu posso fazer anotações enquanto eu estiver fazendo uma bateria de questões para jogar direto para minha nota de tópico. Então, por exemplo, aqui, imagina que eu estou fazendo uma bateria de questões e dúvidas, pontos de atenção surgem naturalmente. Você pode colocar um ponto aqui, então vou colocar aqui, ó, isso é importante para a repartição tributária. Vou mudar para um ponto de atenção aqui. Quando eu voltar para minha nota resumo, para minha nota do resumo daquele tópico, eu posso ter pontos de atenção que eu tive durante minha bateria de questões, sem precisar ficar procurando aquela nota ou aquela página específica. Bom, e tudo isso integrado, eu ainda consigo ver aqui dentro do Obsidian um mapa sobre todas as minhas notas. Então aqui eu tenho a relação entre elas. E eu divido aqui por cores, eu tenho cores específicas para me guiar dos meus tipos de nota. Então aqui eu estou em uma nota de resumo, eu tenho uma ligação direta aqui com a prova que vai cair ela. Eu posso ver direto as aulas, então aqui eu tenho aula de PDF, aqui eu tenho aula do Cadu, do YouTube, e aqui eu tenho aula do professor Fábio Dutra em PDF, e aqui se quiser eu tenho um caminho direto para o meu material. Então se eu clicar aqui eu vejo o material de onde eu tirei aquelas informações, onde eu obtive o conhecimento daquilo. Se quiser eu posso ir para as anotações da minha aula, que eu já tenho aqui integrado com o meu material, os pontos específicos que eu quero revisitar depois. Posso ir para o resumo daquele tópico, que aqui eu tenho todas as baterias de questões que foram sobre aqueles tópicos, as anotações, os meus resumos integrado, minha legislação integrada aqui. Então aqui eu estou consultando a letra da lei com minhas anotações, com resumos prontos. E eu vejo qual prova que ela vai cair. Então aqui esse tópico iria cair para o ISS São Paulo. E aqui eu consigo ver quais pontos eu já tenho linkado, quanto eu já cobri do edital, quanto aquela prova específica abrange dos conteúdos que eu já estudei. Bom, essas foram algumas das funcionalidades do programa. O programa tem milhares de funcionalidades que dá para você integrar e fazer uma verdadeira gestão do seu conhecimento pessoal. Lembrando que é um programa totalmente gratuito e com interface principal em português. Então, se você estiver interessado e quiser começar a construir um segundo cérebro dentro do Obsidian, vou deixar aqui no card uma playlist para você aprender desde a instalação até começar a utilizar, entender a interface, para começar a construir um segundo cérebro seu. Se você ficou interessado pelo Navegalei, que é uma legislação digital conectada, que você pode ter acesso a qualquer legislação vendo qualquer referência, tem mais informações na descrição do vídeo. E caso você queira que eu fale mais sobre o meu sistema, como que eu rodo o meu fluxo de estudos dentro do Obsidian, não deixa de comentar aqui e falar o que vocês querem ver nos próximos vídeos, que eu posso fazer um vídeo explicando como funciona o meu gráfico, quais são os principais plugins que eu uso e falar mais sobre Segundo Cérebro, que é uma coisa que veio para ficar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e valeu!